Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialização em cirurgia do quadril e do joelho, pós-graduação em medicina do esporte, sempre trazendo para vocês o que há de mais novo na ortopedia, na saúde articular e nas áreas de quadril e de joelho especialmente. E o que há de mais relevante, o que os pacientes e quem acompanha o canal mais me pedem, certo? Hoje a gente vai falar de algo que atormenta a cabeça de muita gente. E o que é? Por que a minha dor não melhora, doutor? Eu vou explicar para você quais as possíveis causas disso. Não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Vamos lá? Bom, então não precisa nem dizer qual a importância de falar disso e o que me motivou, né? Isso é muito frequente. Todos os pacientes que têm dor crônica perguntam isso quando chegam no consultório. Doutor, mas por que não? Eu já fiz milhões de coisas. Por que não melhora? Tá? Então isso é uma dúvida muito frequente nas redes sociais também, aqui no canal, o pessoal me escreve dizendo isso. O motivo adicional é que recentemente a gente fez uma live, uma discussão ao vivo muito interessante do grupo Meu Quadril, onde estavam nós quatro, eu, Dr. Davi Guzmão de Porto Alegre, Dr. Bruno Rabeiro do Rio de Janeiro e o Dr. João Lopo de Minas Gerais. E o tema do bate-papo era, será que a minha dor do quadril é realmente do quadril? Mais ou menos isso, não era com esse nome, mas era mais ou menos isso. Inclusive eu coloquei um vídeo recente aqui também com essa temática. E nessa live, ao longo de 1h20 de bate-papo praticamente que a gente teve, surgiu no meio da conversa esse assunto do porquê que tantos pacientes sentem uma dor durante muito tempo e não melhoram, mesmo passando por diversos médicos, diversos fisioterapeutas e não fica bom, tá? E aí nesse vídeo, nesse bate-papo com os colegas, eu expus a minha opinião, o que eu acho que é a mesma que eu falo para meus pacientes no consultório. E é isso que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então a gente vai abordar quais são, na minha visão, tá? Na minha prática clínica, o que eu levo em conta e aprendi com os meus anos trabalhando com isso, que são as principais, não são todas, mas as principais causas de refratariedade e ou recidiva de dores no quadril e no joelho, tá? Aqui é a área que eu mais vou falar aqui para vocês. Então a refratariedade, para explicar a diferença para vocês, algo refratário é algo que não está tendo sucesso, não está melhorando. Então a refratariedade é realmente o paciente de dor crônica, tá? Ele começou a ter dor e essa dor não desapareceu nunca. Ela pode até ter momentos de melhora ou de piora, mas ela está sempre ali, independente de todos os tratamentos que já foram feitos. Isso é uma dor refratária. A recidiva é aquela dor que vai e volta, tá? Na prática, as duas podem ter causas muito semelhantes, que é o que a gente vai abordar aqui no vídeo. Então tem especificidades de cada uma, claro, mas de modo conceitual, a gente vai tratá-las no mesmo bolo aqui, tá? Porque a recidiva também não deixa de ser uma dor com uma causa comum que não está sendo tratada, ou seja, não houve solução do problema. Se eu tenho uma dor, melhoro, aí fica um tempo sem, depois ela volta, fica mais um tempo, aí um tempo sem, aí volta. A causa não foi tratada, isso é muito óbvio, porque senão ela não estava indo e voltando. Então isso é uma dor recidivante, tá? Que vai e volta muitas vezes, certo? Deixando claro que, para eu caracterizar uma dor ou uma queixa como recidivante, essa queixa tem que ser mais ou menos a mesma, tá? Não tem que ser exatamente idêntica em todos os momentos que ela aparece, mas tem que ser a mesma coisa. Então, não pode ter um padrão muito diferente, tá? Então, vamos lá. Quais as principais causas que eu, Inácio, enxergo como para que isso ocorra, ou a refratariedade ou a recidiva? Número 1, tá? Diagnóstico errado. Ponto, tá? Ou vou até acrescentar algo. Falta de diagnóstico. Então, muitos pacientes detestam ir ao médico. Claro, ninguém gosta de ir ao médico. A gente vai ao médico porque a gente precisa. Não é uma atividade de prazer. Ninguém vai passear no médico, tá?
Só que ainda assim, ainda precisando, muitos não vão. E começam a tratar algo que eles não sabem o que é, baseado em uma informação que ele viu na internet, baseado no tratamento igual ao que o colega da academia ou o vizinho tinha uma dor muito parecida com a sua e disse que fez, aí você vai lá e faz igual o tratamento, como se vocês fossem pessoas idênticas, tá? Ou ele começou a sentir aquela dor, não queria ir no médico, ele não gosta de médico, foi ao personal trainer, ao professor da academia ou ao fisioterapeuta e começou a tratar, mesmo sem ter um diagnóstico fechado médico, ou seja, ele teve uma ausência de diagnóstico firmado. Ou mesmo ele foi ao médico, procurou o médico, procurou às vezes mais de um e ninguém nunca deu certeza para ele do que era. Tá? Ninguém nunca falou, o que você tem é isso, vamos tratar assim. Então, se eu tenho uma ausência de diagnóstico ou um diagnóstico incorreto, o médico achou que era uma coisa e era outra, muitas vezes porque não ouviu o paciente com carinho e com cuidado, porque não botou a mão no paciente, porque não examinou o paciente, porque não avaliou tudo isso em conjunto, mais os exames complementares de imagem, muitas vezes, ele não deu o diagnóstico certo. Ele escutou o paciente 5 minutinhos, já concluiu o que o paciente tinha, não quis nem ouvir o resto, nem examinou o paciente direito, ou examinou bem superficialmente, às vezes nem pediu algum exame, ou mais. Não fez nada disso, não ouviu, não examinou o paciente, só olhou o resultado do exame e deu um diagnóstico. Errado, claro, porque a chance de se errar um diagnóstico quando você não escuta o paciente é acima de 80%, tá? Deu esse diagnóstico errado para o paciente, ou um diagnóstico, ou não deu diagnóstico nenhum, ou o paciente não descobriu o diagnóstico porque não procurou e começou a tratar. Se o diagnóstico é errado, e o diagnóstico é uma das coisas mais importantes da medicina, nada dali para frente vai ser correto. Porque se eu não sei o que eu estou tratando, como é que eu posso propor o tratamento correto? Eu estou atirando no lugar errado, não tem como eu acertar, entendeu? Então, a primeira causa, a número 1 para mim, de refratariedade de dor, dor que não melhora de jeito nenhum ou vai e volta, foi um diagnóstico ou um ou vários diagnósticos errados ao longo de toda essa história de dor do paciente. Certo? Então, o primeiro ponto é isso. Se eu não sei o que eu tenho que tratar, não tem como eu tratar corretamente. Então, muitas vezes, quando o paciente vem para mim, doutor, já rodei em 15 médicos, em 10 especialistas, tem 5 anos que eu falo, vamos zerar. Agora a gente vai sair do zero. Eu vou fazer a minha avaliação, vou repetir os exames. Muitas vezes eu tenho que repetir todos os exames do jeito, da maneira que eu confie, com os profissionais que eu confio para fazer os exames, para a gente sair do zero mesmo. Isso aumenta muito a chance da gente ter um diagnóstico preciso e correto. Tá bom? Primeira causa, então, esclarecida. Segunda causa. A segunda causa quase que entra aí junto, ela é uma derivação dessa primeira, do diagnóstico incorreto ou da ausência de diagnóstico. O que é a segunda causa e por que eu diferencio ela um pouquinho? Eu diria que a segunda causa é um diagnóstico incompleto. E isso ocorre de que maneira? Muitas das dores que a gente sente, elas não têm uma causa única, tá? E quando a gente está falando de uma dor crônica, então, depois que ela se tornou crônica, ou seja, eu fiquei sentindo aquela dor por muito tempo, e muito tempo não é tanto tempo assim, tá? Acima de 3 meses a gente já considera dor crônica. Tem trabalhos agora botando menos tempo ainda, que já há algum grau de cronificação após a 3ª semana, tá? Então, se ela virou crônica, eu já deixei de ter uma causa só de dor. Porque se ela ficou crônica, significa que o meu núcleo cerebral de dor ficou sendo ativado e estimulado tanto tempo que ele sozinho já é responsável por me gerar dor. É mais ou menos isso, tá? Então é assim, eu tinha uma dor no quadril. Ela era só uma dor no quadril, entre aspas. Só que ela ficou sendo só uma dor no quadril por 6 meses. Ela já não é só no quadril. Ela dói no quadril e o núcleo cerebral
te dá um estímulo de dor, e essa dor é real, ela não é imaginária, não, ela é uma dor real no cérebro, tá? Então eu tenho duas dores para tratar às vezes, a que está lá no quadril mesmo e essa dor cerebral, vamos dizer assim, porque se eu não tratar as duas, eu não vou ter alívio completo. Então, dor crônica, eu sempre tenho isso. E se eu fui a um médico que só olhou para a dor do quadril, esse diagnóstico está incompleto e eu não vou conseguir resolver, vou entrar naquele quadro de refratariedade ou recidiva de dor, tá? A outra coisa é realmente do ponto de vista de dores múltiplas ortopédicas. Então, por exemplo, é muito frequente, é praticamente impossível algum problema franco no quadril de mobilidade não ter repercussão na coluna lombar. E vice-versa, algum problema avançado de coluna lombar não ter repercussão no quadril, porque elas são articulações que trabalham juntas, elas funcionam quase como uma articulação só. E muitas vezes eu tenho causa para dor nesses dois locais, tá? Então eu dei uma dor conjunta, eu tenho uma dor no quadril que está me incomodando muito, mas ela tem 40% dela está vindo do quadril e 60% às vezes está vindo da lombar e está doendo lá no quadril. E se o médico não prestou muita atenção nisso, não te escutou muito bem e não fez um exame físico muito detalhado e não solicitou os exames corretos, ele vai ficar com um diagnóstico só, que às vezes é o que aparece escrito no laudo, o do quadril, e esquece o outro lá da coluna, por exemplo, que interfere diretamente nessa dor. Ou seja, isso é um diagnóstico incompleto, porque houve uma perda da visão do todo pelo médico. Ele olhou para um ponto. Ah, não, eu sou especialista em quadril, eu só olho o quadril, eu só sei olhar o quadril, é só isso mesmo, vou examinar o seu quadril e tchau. Isso é muito ruim. Enquanto a gente não abrir a cabeça em tentar entender a dor num aspecto muito maior, inclusive na influência emocional que ela tem nesse paciente, no que ela gerou de transtorno social, como ela está atrapalhando a vida desse paciente no trabalho, em casa, com a família e tudo isso, como que está influenciando na performance esportiva dele. Às vezes o paciente está perdendo um contrato, perdendo uma competição, está faltando no trabalho. É muito mais ampla a coisa e o médico tem que ter capacidade de olhar todos esses aspectos. Se ele olhar somente para aquela articulaçãozinha ou olhar somente para o que aparece no exame de imagem, ele tem grande chance de cair neste erro do diagnóstico incompleto. E se ele diagnosticou só um pedaço da dor, só uma causa da dor e esqueceu todo o resto, o tratamento será direcionado só para essa pequena parcela da dor e logo não tem como ter sucesso. Eu vou ter mais um caso de dor que não melhora nunca ou dor que vai e volta. Tá? Então essa é a segunda causa, diagnóstico incompleto, perda da capacidade do profissional de enxergar mais amplo, de enxergar o todo, o paciente e todo o contexto sociocultural familiar dele, tá? Terceira causa, aí sim agora a gente vai para uma interessante, vamos supor que o médico fez tudo correto, você começou fazendo correto, procurou um profissional competente, que você pesquisou, escolheu, encontrou, gostou, fez a consulta e o profissional era muito bom e te deu o diagnóstico correto. Já correto e completo, vamos dizer, ou seja, já acabamos com as duas primeiras causas que eu comentei aqui no vídeo. Inicia-se o tratamento. Aí sim, o tratamento pode ser incorreto, tá? Então, isso também acontece. Mesmo com diagnósticos corretos, existem tratamentos ineficientes, tá? E aí tem 1 milhão de coisas que podem advir disso aqui, as crenças do próprio médico, a linha de tratamento e de medicina que ele segue, pessoas que são muito radicais, vamos dizer assim, eu trabalho com essa técnica aqui, então tudo eu trato com ela.
ela não existe técnica milagrosa na medicina, então não tem nada que vai resolver tudo, tá? Isso vale para medicina, vale para fisioterapia, vale para todas as áreas da saúde, tá? Então, pode ser que o tratamento instituído pelo médico tenha sido incorreto ou incompleto. Ou, e aí a parcela de culpa de vocês às vezes, tá? Vamos fazer a meia-culpa aí, se vocês têm parcela de culpa nisso, o paciente não seguiu o tratamento que o médico falou. Isso também pode acontecer. O médico diagnosticou corretamente, indicou o tratamento correto e você não fez tudo que ele recomendou. Aí fica difícil, tá? Então, o tratamento incorreto ou incompleto por falha do médico ou por não seguimento do paciente também pode ser uma causa frequente de dor que vai e volta ou dor que não melhora. Nessa linha do tratamento incorreto, eu acho que vale a pena citar porque é muito frequente e eu sou muito chato com isso, vamos dizer, entra uma das maiores ferramentas que nós médicos, especialmente nós ortopedistas, temos para tratar os pacientes, que chama-se fisioterapia, tá? A fisioterapia é a ferramenta mais relevante que nós ortopedistas temos para tratar os nossos pacientes. Então, assim, não adianta. E aí, quando a gente fala de fisioterapia, a gente está falando de uma área completamente dependente do profissional que está fazendo aquele tratamento. Assim como o médico, tá? Então, é muito importante que o paciente entenda isso. Uma fisioterapia bem feita é essencial para o sucesso. Se não fizer com alguém competente, se não tiver força de vontade e fizer tudo direitinho, não vai ficar bom. E aí essa é uma causa muito frequente desse terceiro grupo de causas onde entra o tratamento incorreto, tá? E eu estou dizendo isso porque eu escuto todos os dias, todas as semanas no consultório, paciente que chega para mim com dor crônica, dor que não melhora de jeito nenhum e fala: doutor, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia, 80 sessões de fisioterapia. Quando eu escuto isso, claro que cada caso é um caso, mas eu já posso dizer de antemão que tem uma chance de 98% de todas essas sessões terem sido muito mal feitas. E por que eu digo isso? Fisioterapia é uma técnica para se atingir a melhora. E fisioterapia tem que ter começo, meio e fim. Não existe isso. Fazer sessões até 1 hora, ver se melhora de uma hora para outra. Que é isso, gente? Então, fisioterapia ela tem que ter uma evolução. E o fisioterapeuta competente, ele sabe disso. Ele diz para o paciente, eu preciso de tanto tempo. Claro que isso é variável de cada paciente e de cada caso, e não é uma certeza absoluta, não é matemático. Mas os fisioterapeutas todos que trabalham comigo, falam para o paciente, eu estimo que em torno de 7 sessões, seja lá 6 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, você estará bem, ou estará muito melhor do que você está, estará 80% melhor, estará de volta à sua atividade, estará de volta ao seu esporte. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque se você fez aquele planejamento, se o fisioterapeuta fez aquele planejamento junto contigo, sendo ambos francos um com o outro, e não encontrou melhora, se não está melhorando, não adianta mais fazer a fisioterapia. O próprio fisioterapeuta tem que ter a humildade, ele vai falar para isso, e os fisioterapeutas que trabalham comigo, todos falam para o paciente, eu esgotei meus recursos, nós não estamos conseguindo te oferecer a sua melhora. Logo, volte ao seu médico, no caso eles pedem para voltar em mim, me ligam e falam, Inácio, eu fiz isso, mas infelizmente eu não consegui, acho que tem que ser feito algo mais. Porque ela é uma etapa. Quando a fisioterapia resolve, e ela resolve grande parte das vezes, ótimo. Mas se não está resolvendo, você tem que dar um passo adiante. Você tem que ir para uma nova técnica. E não estou querendo dizer que vai ser abandonada a fisioterapia, não. Mas eu, como médico, vou ter que dar uma forcinha. Então eu vou fazer alguma técnica diferente para tentar dar um alívio e depois voltar esse paciente para a fisioterapia. Certo? Então entra aqui e é muito importante que vocês entendam. Fisioterapia tem que ser
com gente boa, tá? E gente ética que vá dizer para vocês que se não está melhorando, tem que fazer algo mais. Não tem isso. Não existe algo que está tá com 37 sessões e não está melhorando e vai começar a melhorar na 38ª. Isso não existe, tá? Existe uma melhora progressiva, existem bate e volta, testes que os próprios fisioterapeutas estão fazendo. Então é normal, às vezes o fisioterapeuta mexe um pouquinho, dá uma certa piorada, mas logo depois melhora. Isso aí é normal. Mas não existe um quadro clínico vir igual durante 40 sessões e na 42 ela melhorar. Então isso não existe, certo? É bom que fique muito claro isso, porque nesses pacientes de dor crônica, com problema quando chegam a mim, assim como eu faço com o diagnóstico que eu falei para vocês, que falo, vamos começar do zero, eu quero ouvir a história toda do começo e quero pedir os meus exames e vamos começar do zero para diagnosticar. Para o tratamento é a mesma coisa, tá? Quando o paciente chega até mim, ele pode falar, eu fiz 70 sessões de fisioterapia já, Inácio. Se eu acho que ainda cabe a tentativa de fisioterapia, eu vou pedir para ele fazer com alguém da minha confiança. E somente a partir daí é que eu vou confiar e dizer, se fizer com os fisioterapeutas da minha confiança e não der certo, vamos considerar que a fisioterapia não serviu para o seu caso, vamos dar o passo adiante. Mas eu começo do zero também, vai ter que passar por algum profissional que eu confie, tá? Eu falo isso para os pacientes e é muito frequente, os pacientes não gostam porque eles ficaram tanto tempo fazendo que eles ficam descrentes. Então eles, eu já sei que isso aí não adianta, Inácio. Calma, você não conhece todos os fisioterapeutas do mundo, tá? E eu falo para eles, experimenta, vamos começar com o pessoal que trabalha comigo, e todos que começam voltam e falam, Inácio, foi completamente diferente do que eu havia feito antes. Estou melhorando. Alguns não melhoram, infelizmente, mas a gente vai para uma outra etapa, tá? Então, não crie também descrença na área. Não fique descrente porque você está com dor crônica, isso é muito frequente, descrente da profissão, da área de atuação. Ortopedista não adianta, Inácio, porque eu já passei em 10, nenhum descobriu. Fisioterapeuta não adianta, Inácio, porque eu já fiz 70 sessões. Calma! As pessoas são diferentes, tá? Talvez você não tenha ido no ortopedista correto. Talvez você não tenha ido no fisioterapeuta correto. Talvez tenha ido num excelente profissional, mas não casou com ele, não teve empatia. E isso é essencial para o sucesso do tratamento, tá? Ou simplesmente houve uma falha, ninguém é impecável. O profissional pode ser muito bom e para o teu caso ele não conseguiu entender todo o quadro. Vamos ouvir outra opinião, vamos tentar de novo. Certo? Então, só para fechar, fazendo um resumão, eu enxergo na minha prática clínica 3 causas principais para uma dor que não melhora nunca ou que vai e volta. Primeira, diagnóstico incorreto ou inexistente. Segunda, diagnóstico incompleto. Terceira, tratamento incorreto ou incompleto. Ficamos com essas 3 causas. Se foi muita coisa, porque foi bastante informação que eu falei aqui, volta, assiste de novo, volta para o ponto do vídeo que você queria ver só, tá? Não é fácil de compreender tudo isso que eu falei aqui não, falei bastante coisa hoje, tá certo? Se você gostou do vídeo, se foi importante para você, dá o teu joia, espalha para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse vídeo, para todo mundo que você acha que pode ajudar. Manda esse vídeo, fala aqui, descobrir talvez por que a sua dor não está melhorando, para aquele amigo, para aquele familiar, certo? Se inscreve no canal, por favor, dá essa força para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo daqui, ativa o sininho que tem ao lado do inscrever-se para você ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo. Me segue nas redes sociais, @Dr. Inácio Ventura no Facebook e no Instagram e dá uma olhada no meu site inacioventura.com.br. Agradeço demais a força de vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo e até o próximo. Um abração!